Hoje, terça-feira, dia 22 de julho. Gente, desculpa pela demora, pelo atraso, mas hoje eu tive dois motivos para isso, né? O primeiro motivo foi que eu tive que resolver um problema no banco. Mesmo que eu não tenha que ir presencialmente a uma agência bancária, eu preciso ligar, ficar no telefone e tal, então eu tive que resolver alguns problemas aí relacionados a isso. Mas já tá tudo resolvido, já foi tudo completamente esclarecido e aí não tem mais problema nenhum. Aí depois eu tive que dedicar um tempo para fazer comida, né, cozinhar, porque afinal de contas já não tinha alimentos em casa há alguns dias. E aí eu tive que sentar e fazer as coisas. Então, por causa disso a gente atrasou. Mas a gente também vai falar hoje de algumas coisinhas aí, né, que estão pipocando desde ontem à noite. Que esse caso aí do Oruan, eu não gosto muito de falar do Oruan, porque afinal de contas, né, ele tem muitos fãs e aí os fãs acham que a gente está sendo contra o cara. A gente não está sendo contra ele, eu não estou sendo contra ele, mas a gente só está reportando aqui o que a gente viu de toda essa história. Então a gente vai contar para vocês essa história aí do Oruan. A gente também vai falar para vocês aí Graciane Barbosa resolveu colocar um fim no casamento dela com o Belo. Sim, vocês lembram que no BBB ela já tinha deixado claro que ainda estava casada oficialmente com o Belo no papel. E aí ela protocolou um pedido de divórcio, agora pela via jurídica e aparentemente, tá? Uma confusão aí de bens, de quem é dono do quê, qual é o bem que pertence a cada um e tal. É a maior confusão que até o Léo Dias lá no canal dele, inclusive, falou sobre isso. Ah, por falar no Léo Dias, ontem o Léo Dias falou ali, né, no alvo, sobre a doutora Deolane Bezerra. E aí a doutora Deolane Bezerra, não tem como eu não falar disso, né? Aí a doutora Deolane Bezerra, ela simplesmente respondeu a ele. Então eu também preciso pegar isso aqui e trazer para vocês. Nossa, eu gravei aqui o vídeo da doutora Deolane Bezerra, então eu tenho que pegar e transferir esse vídeo para o computador, porque afinal, se eu não transfiro isso para o computador, eu acabo esquecendo de colocar aqui. Então vamos lá comentar com vocês algumas outras coisas, né? Porque o programa não vai ser só isso. A gente ainda vai ter muito mais conteúdo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Começar. Eu tô aqui, deixa eu ver aqui, gente. Desculpa, Desculpa que saiu alguma coisa que desconectou, sei lá o que. Ah, meu Deus. Tem uma coisa aqui que desconectou, sei lá o que o celular às vezes coloca. Eu faço o negócio aqui, o celular coloca e vai lá e tira. Nossa. O celular vai lá e tira. Eu simplesmente pedi aqui para transferir o arquivo para o computador. Aí, de repente, ele joga a imagem na televisão. Só que aí, como eu cancelei o envio da imagem para a televisão, ele simplesmente saiu, né? Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Mas, enfim, né? A gente está aqui trazendo as coisas para vocês, tá? A gente está trazendo e acompanhando aqui as coisas para vocês. Nossa, depois eu vejo isso. Depois eu acompanho isso, porque afinal a gente tá perdendo muito tempo aqui. Depois eu conserto o que deu errado aí. Vocês veem, né? Fazer o programa, mesmo que gravado, mas ao vivo, né? Porque isso aqui tá sendo ao vivo, não vai passar por edição. Vocês estão vendo que é sempre mais difícil, né? Vocês estão vendo. Mas enfim, gente, eu vou começar, antes da gente falar dessa história aí do Oruan e tal, eu vou falar logo da Graciane Barbosa, porque essa história que envolve a Graciane Barbosa saiu agora.
Eu estava terminando de arrumar as coisas aqui para vocês. Eu estava terminando aqui de resolver algumas coisas quando saiu essa notícia. Tá? Então eu vou começar logo com ela, porque afinal de contas é algo que tem a ver com o que a gente já falou há algum tempo aqui sobre a Graciane, o Belo, o BBB, essas coisas. E é interessante para a gente também comentar essa história toda aí da Graciane, né? Olha só aqui a notícia. Tá lá no Metrópolis, tá? Isso saiu ainda há pouco e tá todo mundo comentando aí nas redes sociais. Graciane Barbosa entra com o pedido de divórcio de Belo. Graciane Barbosa protocolou um pedido de divórcio contra Marcelo Pires Vieira, o Belo. Eles começaram a namorar em 2007, se casaram em 2012 e anunciaram a separação no ano passado. De acordo com Léo Dias, o processo ocorrerá em segredo de justiça. Graciane negou que o objetivo da medida seja conseguir dinheiro e explicou que só quer oficializar o divórcio. Separação. O fim do casamento entre Graciane e Belo foi confirmado publicamente em abril de 2024. Na época, a dançarina admitiu ter traído Belo. Mesmo depois da polêmica, os dois mantiveram uma interação respeitosa, mas as redes sociais e afirmaram que ainda existe carinho e amizade entre eles. Atualmente, Belo namora com Rayane Filiuzzi, uma influenciadora que acumula mais de 300 mil seguidores no Instagram. Então tá aí essa notinha, né, bem curtinha, né, só para vocês entenderem um pouquinho essa história aí da Graciane Barbosa e do Belo. Para deixar claro, gente, Graciane Barbosa e o Belo, eu vou deixar a imagem deles aí. Uma das coisas que eu já vinha falando ali para vocês, isso desde a época do BBB. Porque é assim que uma pessoa como a Graciane e tá casada com o Belo há tanto tempo, tá lá com o Belo tanto tempo, eu fico pensando assim, Graciane, é difícil você ser casado com uma pessoa, você quer recomeçar a sua vida e no final das contas você não consegue, porque você tá sempre preso ali com aquela pessoa. A Graciane e o Belo, pelo que disseram, tá lá no Léo Dias, eles casaram em comunhão universal de bens. O que é pior ainda, tá? Comunhão universal de bens ainda é pior. Porque aí mesmo que precisa do divórcio litigioso, que é aquele divórcio que corre na justiça, é aquele divórcio que demora um tempão, é aquele divórcio que resolve ali, que tem que dividir, como é que estão as coisas. E no final das contas eles vão descobrir que não tem nada para dividir. O Léo Dias inclusive falou isso ainda agora lá no canal dele, que não tem nenhum bem no nome do Belo. E também não tem nenhum bem no nome da Graciane. Então, eles casaram em comunhão universal de bens, eles vão dividir o quê? Se eles não têm bens? No máximo, as dívidas. É isso que eles vão dividir ali. Porque, de fato, né, ninguém sabe quem é o dono daquela mansão. Inclusive, esse foi um dos motivos do porquê a Graciane se separou do Belo. Vocês lembram disso? Acho que foi no ano passado, eu falei aqui no canal. A Graciane um dos motivos que fez ela se separar dele, além dela ter se envolvido com o Gilson, foi justamente sobre a propriedade do imóvel aonde eles moravam. É sobre isso também. Ela diz que se sentiu ali traída por causa dessas atitudes, de não saber quem era o dono, de não saber ali como é que estava a situação do imóvel, a questão financeira e tal. Esse tipo de coisa foi muito falado no ano passado. E, inclusive, muito se comentou ali qual era a verdadeira razão do porquê Graciane estaria pedindo esse divórcio. As verdadeiras razões a gente nunca vai saber de fato. Agora que a Graciane realmente precisava dar esse passo
Tá na hora de dar esse passo, gente. Como eu até vou ter que concordar com o que o Léo Dias falou. Quando ele foi perguntado lá na Léo Dias TV, eu não lembro quem foi que perguntou pra ele, ele falou assim que não tem mais o porquê a Graciane e o Belo insistirem numa relação que já deu o que tinha que dar. E aí eu vou ter que concordar com ele. Já deu o que tinha que dar essa relação dos dois. Graciane e Belo já tá na cara que, assim, pode existir amizade, pode existir carinho, e tudo bem que exista amizade e carinho, tudo bem que um saiba falar do outro. Uma das coisas que eu tenho aprendido aqui com o tempo no nosso canal, que eu tenho aprendido com o tempo aqui, é justamente o seguinte: a cura de alguns males emocionais, e ele vem porque a gente vai falando, a gente vai fazendo aquilo e vai girando essa roda, girando essa energia. E aí eu acho que a Graciane está corretíssima em tomar essa atitude. Acho que Graciane está corretíssima em atingir e fazer algo nesse sentido. Porque realmente é muito difícil você se curar de um relacionamento, se curar do que for, se você tem que ficar guardando isso para você o tempo todo. Então, acho que ela tomou uma atitude certa de pedir e oficializar essa situação e acabar de vez com essa indefinição. Porque essa é a pior parte. É a pior parte do relacionamento, a indefinição. Você não saber o que é meu, você não saber o que é dele, você não saber o que é de outra pessoa e tal. É muito ruim você tá num relacionamento e você não ter essa definição. Isso é muito importante. Eu acho que agora a Graciane entendeu que isso faz uma diferença. Acho que agora ela entendeu que não dá mais, né? Pelo menos alguma coisa serviu ela ter se convertido. Para ela entender que o relacionamento acabou, para ela entender ali que o que ela podia ter de relacionamento ali com o Belo, o que ela podia viver ali de relacionamento com o Belo, ela já viveu e já foi, gente, já foi. O que era para ser, já foi. Mas, para não dizer que a gente está só falando aqui, eu vou entrar aqui no Instagram da Graciane Barbosa, rapidinho, tá? Deixa eu limpar aqui. Às vezes meu celular... Eu trabalho com 2 celulares. Um dos celulares já tá... A coisa dele tá muito lenta. Nossa, meu Deus do céu. Em breve eu vou ter que trocar um desses aparelhos aqui, né? Mas deixa eu verificar aqui se a Graciane falou alguma coisa sobre isso. Se Graciane falar alguma coisa sobre isso, eu já coloco aqui para vocês e aí já fica tudo claro, tá bom? Mas sim, gente, eu acho que é alguma coisa que foi muito bom e é muito importante a gente colocar fim nas coisas. Eu acho que é muito importante a gente chegar e encerrar ciclos. É algo que eu tenho aprendido muito agora, é algo que eu, inclusive, estou aprendendo a fazer muito na minha vida nesses últimos tempos. Colocar fim nas coisas, encerrar ciclos e seguir a vida adiante. Vamos ver se ela postou alguma coisa sobre isso. Não, ela não postou nada, tá? Olhando aqui o Instagram da Graciane, tá aqui, ó, os stories dela. Inclusive ela coloca assim: estou naquela fase em que Deus fala o tempo todo comigo. Não tenha medo, acalme seu coração e confie, as coisas estão se ajeitando. O que eu prometi vai se cumprir, não se preocupe, apenas confie em mim, já deu tudo certo. Aí basicamente isso, tá? Que ela tá postando aqui. Ela tá postando aí algumas fotos de pessoas que estão malhando ali com ela, e aí depois ela coloca aqui uns trechos de versículos bíblicos, só não tem, ela não postou absolutamente nada. Deixa eu dar uma olhada aqui no Belo também, se o Belo colocou e se pronunciou sobre alguma coisa. Vamos lá. Belo. Ele até coloca aqui Marcelo Pires, o nome dele, né? Vamos ver se ele colocou aqui alguma coisa. Vamos ver. Ele só tá mostrando os shows aqui dele, olha só. Só o show que tá aqui. É só o que tem, né? Não tem nenhum pronunciamento oficial com relação a isso. Mas tá aí essa nota, tá?
Graciane e Belo finalmente vão resolver esta situação e vão finalmente colocar um fim, né, nesse casamento aí, até emblemático, pelo que a gente pode dizer. Eu, pelo menos, diria bastante emblemático, né? O tanto de tempo que eles estão casados já era para ter sido resolvido há muito mais tempo essa separação e já era para eles terem encerrado esse ciclo também há muito mais tempo. Agora sim, gente, bora girar? Tô aprendendo aqui a fazer algumas coisas, né? É muito difícil você trabalhar e você mesmo controlar as coisas ao mesmo tempo, né? Vamos lá para esse caso do Oruan, gente. Esse caso do Oruan é um caso que tá chamando muito a atenção aí, porque tudo começou com ele próprio nas redes sociais ontem, falando que a polícia estava na porta da casa dele. Eu vou mostrar o vídeo, tá? Eu tenho tudo aqui, toda essa história do Oruan tá registrada em vídeo, porque ele próprio fez com que isso fosse registrado em vídeo. Ele próprio colocou isso em vídeo, tá? Então, assim, nós temos o material em vídeo porque ele próprio fez com que isso acontecesse, tá? Então vamos começar aqui rapidinho aqui. Primeiro essa parte aqui do Oruan. Deixa eu pegar aqui essa história toda do Oruan. Deixa eu pegar toda essa parte aqui do Oruan e a gente colocar aqui, né? Agora eu tô também aprendendo a fazer o negócio para não ficar lento demais o sistema aqui, colocar os vídeos de acordo com o que eu vou usar deles, né? Então vamos lá. O Oruan ontem à noite postou um vídeo nas redes sociais aonde ele dizia que a polícia tinha acabado de chegar na casa dele. Então vamos mostrar aqui um trecho para vocês verem, olha só. Trocar a fonte aqui, né? Pra dar tudo certo, olha só. Me pegar aí é fácil, meu nome, minha família aí, ó, me direito na minha casa, fazer o que vocês querem é fácil. Mas aí, vem aqui agora, pô, tô aqui na penha, vem me pegar, que vocês querem que eu vire o bandido, que eu me revolte, né? Vem aqui, pô, me pegar aqui. Desculpa, não é esse o vídeo da ordem, depois a gente vai falar esse aí na ordem, tá? A gente vai falar primeiro do vídeo que ele colocou ali na casa dele, aonde a polícia entrou, tá? Já já vocês vão entender por que a polícia foi na casa dele, já já vocês vão entender por que é que ele está sendo colocado nessa posição. Olha só. Eu não xinguei ninguém, mano. Calma, não bate no garoto. Calma! Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Aí, qual é a tropa? Posta isso daí, Vou continuar, tá? Vamos continuar. Olha só. tropa. Tem mais de 20 viaturas na porta da minha casa, tropa. O mesmo delegado que me prendeu, o mesmo delegado que me prendeu. Eu tava saindo no portão, botou a pistola na minha cara, tentou me prender. Nós conseguimos sair, mano. Pegou a visão, tropa. Mais de 20 viaturas na minha casa. Pegou a visão, tropa. Quem puder me ajudar, quiser vir pra cá, pra porta do Joá. Delegado da Civil! Aí, Moisés!
Tu é cuzão! Tu é cuzão! Filha da puta! Filha da puta! Tu é cuzão! Você é covarde! Tá tudo na mão! Me deixa! Filha da puta! Então, gente, né, o que eu tô mostrando aí com vocês esses vídeos, tá? Vamos já entender essa história aí do Oruan. Ontem à noite, a polícia bateu na casa dele com um mandado, tá? Por mais que ele tenha dito que não tinha mandado, mas havia um mandado, sim, para buscar um menor de idade que teria ligação com o Comando Vermelho. Tá? Isso aqui foi o que está alegado aqui. As informações da inteligência sobre a presença de um adolescente infrator, que é o que vocês viram num dos vídeos aí, é um dos principais roubadores de veículos do estado sob a segurança do traficante Doca, pelo menos é o que está escrito no documento aqui, na residência do Oruan, em Juá. A equipe monitorou o alvo em uma viatura descaracterizada. Ao sair da casa com outras 4 pessoas, foi abordado o Oruan e anunciada a apreensão de bens, como celular e cordão. O morador, Oruan, e mais 8 indivíduos surgiram na varanda, proferiram xingamentos e atacaram os agentes com pedras, ferindo um policial. E aí entra aquele outro vídeo que eu passei para vocês, que era do Oruan indo lá para Penha e fazendo uma ameaça à polícia. Então, vamos ver aqui esse caso aqui, rapidinho, tá? Vamos ver aqui esse caso. Depois teve até a noiva dele que se pronunciou. Olha aí o que o próprio Oruan falou. Isso foi o que causou a prisão dele. Para deixar claro, quando a polícia foi ontem à noite na casa dele, a polícia não estava atrás dele. A polícia queria saber e identificar se de fato na casa dele havia o menor que eles estavam procurando por possivelmente ter alguma ligação com o Comando Vermelho, tá? E isso foi o que disseram nos documentos hoje quando eu fui dar uma olhada. Então vamos ver esse vídeo aqui dele, e foi esse o vídeo que fez com que ele fosse preso hoje. Olha só. Me pegar aí é fácil, meu nome é a família aí, ó, me respeitar, tá dentro da minha casa, fazer o que vocês querem é fácil. Mas aí, vem aqui agora, pô, tô aqui na Penha, vem me pegar, que vocês querem que eu vire o bandido, que eu me revolte, né? Vem aqui, pô, me pegar aqui agora, pô. Entra aqui, pô, pra tu ver. Vai tomar no cu, pô, me deixa em paz, pô. Aí, eu quero ver você vir aqui, pô, me pegar aqui dentro do complexo. Não vai me pegar só por causa que aqui vocês peidam, pô. Lá no João você vai me envergonhar mesmo. A troco de nada. Agora você vai inventar vários bagulho na internet. Mas o que nós fez? Nós é artista, porra. Vai tomar no cu, antes eu tava com o Travis Scott. E eu sou filho do Massim, seus filhos da puta. Então, gente, quando ele postou esse vídeo ali, a polícia identificou isso como uma ameaça, tá? Então, depois que houve isso aí, quando ele falou esse vídeo falando ser filho do Marcinho VP, isso foi visto como uma intimidação. E aí, um dos homens, né, toda essa história ali, vocês viram ali que teve um momento onde a polícia entrou e fez uma captura. Então, quando surgiu isso tudo, tá? Quando começou isso tudo, começou ali toda uma confusão, obrigando a equipe da polícia a entrar e capturar este homem também. E aí, esse homem ali foi detido, que foi aquele vídeo que eu mostrei para vocês, por desacato, resistência qualificada, lesão corporal, ameaça, dano e associação ao tráfico. E aí, o Oruan, que não tinha nada a ver diretamente com essa história não era com ele diretamente, fugiu do local e foi lá para o Complexo da Penha. E aí a polícia, inclusive, disse que essa é a segunda vez em menos de 6 meses que um integrante desta facção criminosa foi localizada nessa mesma residência.
a do Oruan. E aí, para onde é que esta coisa andou, tá? O pedido apareceu, depois que o Oruan apareceu nos stories no Instagram, pedindo ajuda a fãs ali, mencionando as viaturas. Ele relatou que tentaram prendê-lo com uma pistola na cara e quando ele saiu da casa, sendo que não era com ele. A polícia agiu da forma como ele próprio falou. Ele fez uma longa nota, que a gente vai ver já já, falando que ele só reagiu à forma como a polícia o abordou. E aí ele continua nesses stories que vocês viram, nesses trechos desses vídeos aí, falando contra a ação da polícia, falando contra a atitude que a polícia teve. Gente, o negócio foi só piorando pro Oruan ao longo do dia, tá? E por que ele acabou sendo intimado à prisão e sendo preso na tarde de hoje? Por causa da atitude que ele teve em intimidar a polícia. Sendo que não era com ele, sendo que não tinha nada a ver diretamente com ele. A polícia primeiro foi averiguar a informação da inteligência de que tal adolescente estaria na casa dele. Foi isto o que aconteceu. Como isto ali acabou não se mostrando de uma certa forma tão verdadeiro assim, o Oruan, eu vou ser sincero, ele se precipitou e acabou criando um problema para ele mesmo sem necessidade. Porque quando ele desacata, quando ele faz isso, quando ele desafia, quando ele intimida, você está intimidando uma autoridade. Autoridades não gostam de serem desafiadas. Autoridades não gostam quando você chega e desafia elas. Nenhuma autoridade gosta disso. Nenhuma autoridade chega para você e gosta que você faça esse tipo de coisa. Porque quando você faz isso, você desacata uma autoridade, você ali intimida uma autoridade, você também está incorrendo em um crime de desacato. Então isso é algo que, inclusive, pode ser usado contra ele mesmo. Inclusive, isso pode ser colocado contra ele mesmo. A gente precisa ser claro aqui para vocês, tá? Eu não tenho absolutamente nada contra o Oruan. Não gosto do estilo de música dele, tá? Mas tem gente que gosta, tem gente que curte. Eu não tô falando do artista Oruan. Ele pode fazer o que ele quiser ali, pode cantar o que ele quiser, ganhar o dinheiro que ele quiser. Não tem absolutamente nada de errado com isso. Mas a gente estava analisando o caso dele aqui. Por que é que ele foi preso hoje? Por que é que isso aconteceu? Por causa do desacato e da reincidência. Como havia toda essa suspeita de que ele teria abrigado alguém que já está sendo procurado pela polícia, isso configura uma situação complicada para ele, viu? Complicadíssima. E aí, ele publicou uma nota, a gente vai ver essa nota aqui, aonde ele tem aqui os crimes, tá? Vários crimes ali que ele vai responder. E a namorada dele, noiva dele, também postou um vídeo ali falando que tá todo mundo esgotado com essa situação, tá todo mundo esgotado com o que aconteceu ali, tá todo mundo cansado dessas coisas. Vamos ver o vídeo dela, tá? Vamos ver aqui o vídeo dela e já já eu vou falar para vocês quais foram os crimes que o Oruan foi indiciado e vai responder a partir de agora. Olha só. Gente, só agora eu consegui aparecer aqui pra vocês. É isso aí. Tudo que aconteceu. Eu tava fazendo meu trabalho. Houve maior gritaria lá embaixo. Vi homens abordando os meninos, né? Porque em nenhum momento tinha farda. Não sabia o que eles eram. E aconteceu isso tudo. Depois foram até lá em cima, subiram de fuzil. Entraram nos quartos. Apontaram a arma pra minha cachorra. Porque minha cachorra latiu, tá? Inclusive um entrou sem nem o meu consentimento, sem nem ninguém estar perto primeiro. Foi quando eu vi, cheguei nele e falei que ele não poderia entrar no meu quarto sem ninguém, né, porque nem mandato tem. Me pegar aí é fácil, velho. Gente, né, isso aqui foi só um trecho, tá, do que ela falou, porque ela falou muitas outras coisas ali. Mas quando ela citou que não tem mandado, tinha um mandato judicial sim para fazer isso. Porque havia toda essa suspeita, tá?
Por causa disso, a história se complicou para o lado dele, sendo que não era sobre ele no primeiro momento. No primeiro momento, eles estavam averiguando a informação. Então, vamos ver aqui quais são os crimes que ele vai responder com relação a essa história toda. Lá na Fábio Oliveira, a gente vai dar uma olhada nessas informações. Vamos lá. Oruan foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e teve um pedido de prisão expedido contra ele após uma operação na noite de segunda-feira. De acordo com o delegado Felipe Cury, secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o rapper vai responder por diversos crimes. Na lista de acusações contra o cantor estão tráfico, associação com o tráfico de drogas, lesão corporal, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato. E ainda mais, o delegado disse que ele é um bandido da pior espécie. O representante da corporação falou ainda sobre o comportamento do Oruan. Se alguém tinha dúvidas de que esse elemento era algum tipo de artista periférico ou marginal, hoje nós temos certeza de que se trata de um criminoso, bandido da pior espécie ligado diretamente ao CV, da qual o pai dele, conhecido como Marcinho VP, mesmo à distância, chefia estando em presídio federal. E continuou. Em fevereiro, estava abrigando lá um elemento com mandado de prisão por organização criminosa, portanto, uma arma de fogo e de uso restrito e com numeração raspada. Nessa madrugada, abrigava outro elemento menor de idade que tinha mandado de busca e apreensão e era foragido. Ficou mais do que comprovado que esse elemento travestido de artista é um criminoso bandido ligado diretamente ao CV, afirmou. Ainda segundo Felipe Cury, Oruan fez ameaças direto ao delegado Moisés Santana, responsável pela operação ocorrida na casa dele e a toda a equipe. Agora foi para o Complexo da Penha ficar sob a segurança dos traficantes da facção chefiada pelo pai dele, declarou. Gente, essa história só... Vocês viram aí, como ele próprio falou, ela já só vai se complicando mais ali para ele, só vai se complicando mais por causa da reação que ele teve. A mãe dele se pronunciou ali, a mãe dele pediu, por favor, que ele não entrasse, que ele não piorasse mais a situação dele. A mãe dele pediu, por favor, ali, que ele não agisse desse jeito, que ele se entregasse, que ele falasse e que ele entendesse o que estava em jogo ali. E ele deu várias outras declarações ao longo do dia. Uma dessas declarações que ele disse ali é que a lei tem cor. Ele misturou pautas que, desculpa, não tem como misturar. Não tem como você misturar a pauta, não tem como você colocar isso. Olha aí o que ele colocou ali. Após soltar o verbo no Instagram na madrugada dessa terça-feira por ter sua casa invadida por policiais, Oruan voltou a criticar os agentes de segurança. Em nota enviada à coluna, o rapper deu detalhes sobre o caso e desabafou. No texto, o cantor afirmou que ele, a noiva e os amigos foram agredidos e declarou estar sendo vítima de uma perseguição. A lei tem cor e só vale para preto. Vocês não estão preparados para pretos no topo, disparou ele. Ainda no comunicado, Oruan reafirmou que não é bandido, muito menos tem envolvimento com qualquer prática criminosa. Com essa perseguição tem afetado a minha vida, a minha carreira e a minha integridade, sem contar os prejuízos emocionais, físicos e materiais que eu estou sofrendo, disse ele. Ele mistura a pauta, gente, coisas que não tem nada a ver. Sério, eu vou ter que ser sincero aqui com vocês. Sabe, eu não tenho nada contra esse rapaz, não curto o estilo dele. Assim, é um tipo de famoso que ficou famoso na internet, que ganhou bastante força na internet, de fato. Mas, assim, eu não sabia nem quem era antes de fevereiro desse ano, quando ele apareceu ali, quando teve toda aquela situação lá da prisão dele, da primeira vez e tal. Eu nem sabia quem era este cara. Então, assim, eu não tenho nada contra ele, não estou fazendo um julgamento nenhum sobre ele, tá? Absolutamente nada. Mas agora, o que eu posso falar para vocês é com relação a autoridades constituídas e o que você tem que fazer quando você é alvo delas. Você tem que, aí sim, obedecer e acatar, mesmo que seja injusto.
A justiça existe para te proteger, ela não existe para te colocar numa situação complicada. Agora, se você complica a sua situação perante a justiça, aí fica difícil você próprio se sair dela, né? Quando você se coloca numa situação complicada perante a justiça, fica difícil você se sair, você se colocar em outra situação. E esse foi o caso do Oruan. Pelo que eu entendi, pelo que eu consegui absorver dessa história toda, né? Ele próprio acabou fazendo com que fosse expedido o mandado de prisão contra ele, sendo que inicialmente nem era sobre ele. Inicialmente eles precisavam averiguar uma informação e eles tinham um mandado para isso. Então, gente, diferente do que a noiva dele falou, havia um mandado e havia ali toda uma busca por uma pessoa que ele estaria ou poderia estar abrigando na casa dele. Até aí, gente, isso era só algo relacionado a um terceiro. Ele só acabou caindo nessa questão por causa de toda a atitude que ele teve depois. E assim, me parece, né, porque ele tem pouca idade, eu acho que ele tem uns 20 e poucos anos. Me parece que muito dessa atitude dele, aquele impulso da juventude de querer desafiar a autoridade e tal, me parece que tem um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, isso acaba não ajudando em nada nesses momentos aí. É sério, gente, tem coisas que a gente não pode simplesmente negar, tem coisas que a gente não pode simplesmente esquecer, tem coisas que a gente não pode simplesmente deixar de lado. A gente precisa, e precisa sim, assumir as responsabilidades de alguns dos atos que a gente toma. Então, isso foi o que contribuiu para a prisão dele. E ele próprio, hoje à tarde, lançou um vídeo nas redes sociais afirmando que ele ia se entregar porque ele não era bandido. E ele também deu uma entrevista ao SBT afirmando que ele também iria se entregar. Olha só. Ai, todos vocês que gostam de mim, vou me entregar, tropa. Não sou bandido, valeu? Desculpa aí todo mundo que eu errei, que vocês acharam que eu errei. Vou me entregar, tropa, pra provar com vocês que eu não sou bandido e vou dar a volta por cima e depois eu vou vencer através da minha música. Ontem eu tava muito nervoso, tropa, com tudo que aconteceu. Mas queria dizer pros meus fãs que eu amo muito vocês. Depois eu vou voltar, tropa, eu vou vencer. Tô meio como? Tonteado. Muita pessoa me mandando mensagem, mas... Pode rodar. Então tá aí, né? Ele próprio falou que ele vai se entregar. Ele próprio admitiu que ele vai se entregar. E ele próprio admitiu que ele errou na forma como ele foi, como ele reagiu naquele momento. E ele errou, gente, assim, eu entendo, eu falo pra vocês, a questão da idade nessas horas conta muito. Você tem uma certa maturidade para lidar com esse tipo de acontecimento ajuda muito quando você precisa. A forma como ele agiu foi o que fez com que ele acabasse sendo preso, como foi na noite de hoje. Vamos ver aqui um trecho lá do Fofocalizando que ele falou sobre isso. Olha só, ele aceitou falar com o SBT. Ele não tinha aceitado falar com nenhuma emissora, mas ele aceitou falar com o SBT hoje à tarde. Olha só. Pode rodar. Foi muito da hora no momento. Sabe como é que é, mano? Na adrenalina do momento. Mas pô, agora que eu já tô com a cabeça mais tranquila, que eu já tô parando pra me pensar mais. Tava saindo de casa, assim. Nada, eu vi um carro vindo muito voado, sabe? Já saiu falando, perdeu, totalmente descaracterizado. Eu, até então, eu não entendi o que estava acontecendo. Todo mundo sabe que eu não sou criminoso. Quero me desculpar a todos os meus fãs, todo mundo que me ama, no meu trabalho. Bom, eu amo muito vocês. E quero que vocês torçam por mim aí, que eu tenho Deus comigo. Em relação ao mandado de prisão preventiva, seus advogados, eu sei que já estão ali te assessorando, você pensa em se entregar? Você tem algo do tipo? Ou você ainda, a ficha ainda não caiu sobre isso? Não, eu tô pensando em me entregar sim. Já tô vendo tudo para me entregar. Então eu não sou bandido. Se o que eles querem é que eu fique aqui mesmo pra fazer eu não sou bandido, então eu vou me entregar. Então pronto, né? Vocês viram aí esse trecho dessa entrevista dele lá no SBT e tal. E como ele falou, se ele não é bandido, então ele vai provar e pronto, não vai acontecer nada com ele. Ele vai acontecer o que aconteceu em fevereiro. Será solto e vai estar tudo bem.
o que aconteceu com a história dele. E que isso fique claro. Foi justamente a suspeita dele ter abrigado uma pessoa que poderia estar ligada diretamente lá ao Comando Vermelho. Foi isto que aconteceu. Como ele reagiu da forma que ele reagiu, ele acabou se implicando numa história que ele poderia simplesmente não ter se implicado. Faltou uma certa maturidade para ele. Mas, como ele próprio falou, ele não é bandido. Então, que ele saiba, que ele prove e mostre que ele não tem nada com isso, que não dá absolutamente nada com essas coisas. Ele prove isso. E se não tiver nada, ele será solto, como foi em fevereiro. Será solto e vai tá ali tudo de boa para ele. Agora, não dá para negar que essa história, sim, né? Essa história pegou bastante hoje, justamente por ele ser filho de quem ele é. Então ele disse aí, ele se desculpou com as pessoas e ele fez ali uma nota bem longa ali, falando uma série de coisas sobre a justiça e tal. Deixa eu ver aqui o vídeo, deixa eu ver aqui o trecho dessa nota dele, que é uma nota bastante longa que ele escreveu. Tá aqui, vamos ver um trecho disso aqui junto, gente, porque é uma nota muito longa, é um texto muito longo, mas só pra gente encerrar esse assunto, né, vocês já perceberam, eu não gosto muito de falar do Oruan. Eu não gosto muito porque, assim, eu sei que ele tem muitos fãs e às vezes os fãs eles não entendem essas coisas. Aqui a gente só está reportando o que aconteceu, não estou fazendo um julgamento de valor sobre o Oruan, sobre ele ser filho de quem ele é, ou se ele tem ou se ele não tem ligação com o tráfico de drogas. Aqui a gente só está fazendo essa análise aí do caso dele. Vamos ler juntos essa nota, tá? Venho por meio deste relato registrar um grave episódio de abuso de poder, violência e agressão que sofri na madrugada do dia 22 de julho de 2025 dentro da minha residência. Começo falando que só joguei pedras depois de ser ameaçado com armas de fogo e tenho provas. Por volta da meia-noite, sem qualquer mandado de prisão, ordem de busca ou justificativa legal aparente, uma quantidade superior a 20 viaturas da Polícia Civil invadiu a minha casa de forma abrupta e agressiva. Os policiais estavam sem farda, o que demonstra a ilegalidade da ação, e procederam à revistagem de tudo que tinha na minha casa, bem como das minhas roupas e da minha noiva, além de rasgarem e destruírem pertences pessoais. Durante toda a abordagem, os agentes apontaram armas de fogo, incluindo fuzis, para mim e para minha noiva, 5 amigos que estavam presentes na casa. Sabe o que encontraram? Nada. Nada de droga, nada de arma, nada ilegal. Apesar da invasão, nenhum objeto suspeito foi encontrado e não havia motivo algum para tal ação. Além disso, durante a abordagem, meu produtor, que estava comigo, foi algemado de maneira arbitrária e sem justificativa plausível. Essa ação é desproporcional, além de humilhante, gerou grande sofrimento emocional e físico para todos nós presentes. Os policiais nos trataram de forma extremamente preconceituosa, nos chamando de marginais e diversos outros xingamentos seguidos de agressões físicas. Sou um artista periférico, termo do qual tenho orgulho, pois representa a minha origem e a minha trajetória, mas que foi utilizado de forma pejorativa e preconceituosa pelo secretário estadual de Polícia Civil, Felipe Cury, que também me caluniou, acusando-me de ser marginal, criminoso, bandido e delinquente, além de me associar ao tráfico de drogas sem qualquer prova ou fundamento. Com que base esse secretário afirma isso, após tudo que fizeram na minha casa e não encontraram nada? A lei tem cor e só vale para preto. Vocês não estão preparados para ter pretos no topo. Durante a ação, fomos insultados, xingados e agredidos fisicamente, sendo que, ao nos verem completamente acuados e sob ameaça constante, começamos a gravar as ações policiais com os nossos celulares na tentativa de registrar agressões e violações dos direitos que estávamos sofrendo. Essas gravações mostram claramente as ações desmedidas, as ameaças de morte e as agressões físicas. A situação se agravou após a invasão, as agressões continuaram.
Para tentar cessar a violência e ameaças de morte, joguei pedras na direção dos policiais, ação desesperada que, apesar de ser uma reação de desespero, foi uma tentativa de fazer os policiais cessarem as agressões físicas, ameaças e o uso de armas de fogo contra mim, minha noiva e meus amigos. Apesar de toda a violência e intimidação, senti-me completamente acuado e traumatizado com a situação. Tenho em minha posse fotos e vídeos que comprovam todas as agressões, invasão, ameaças, além de ações arbitrárias de policiais que invadiram minha residência sem mandado, sem justificativa legal e de forma violenta. Essas provas demonstram claramente a ilegalidade do que ocorreu naquela madrugada. Gostaria de registrar que meu trabalho como músico vem de uma trajetória de muito esforço e dedicação. Meu dinheiro é obtido através da minha música, que muitas vezes fica entre as mais ouvidas do Brasil, e não tenho qualquer relação com atividades ilícitas ou criminosas. Com essa perseguição tem afetado a minha vida, minha carreira e minha integridade, sem contar os prejuízos emocionais, físicos e materiais que estou sofrendo. Reitero mais uma vez que não sou bandido, criminoso ou delinquente. Sou artista, legítimo representante da minha expressão cultural e musical. Fui vítima de abuso policial e que sejam tomadas as devidas providências para que casos como este não se repitam, garantindo direitos e integridade física e moral. Não posso aceitar que agentes do Estado utilizem força de maneira desmedida, sem justificativa e sem respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos, especialmente daqueles que não representam qualquer ameaça à segurança pública. Reafirmo que toda a ação policial foi unilateral, violenta e injustificada, e que as minhas tentativas de registrar a agressão com vídeos e fotos são comprovações irrefutáveis do abuso que sofri. É crucial que esse episódio seja apurado com rigor para que haja responsabilização daqueles que agiram de forma ilegítima e que não tolerem qualquer prática abusiva por parte dos agentes públicos. Por fim, exijo respeito à minha dignidade, à minha história, ao meu trabalho e à minha vida, e espero que essa denúncia seja levada a sério, contribuindo para a justiça e para o combate de práticas policiais arbitrárias e abusivas. Em consulta ao meu jurídico, temos as seguintes informações. O cumprimento do mandado de busca e apreensão e até mesmo de prisão são feitos durante o dia entre 5 e 21 horas. Sendo assim, o próprio delegado infringiu a lei e utilizou o abuso de poder para invadir a minha casa de uma pessoa sem qualquer justificativa legal. Na Lei nº 13.869 de 2019, abuso de autoridade, o artigo 22, inciso 3º, considera crime de abuso de autoridade a ação de cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar fora do período diurno entre 5 e 21 horas. Então tá aí, tá? Eu li a nota do Oruan, deixei bastante claro aí para vocês um resumo. Eu sabia que isso ia ocupar boa parte do nosso vídeo aqui, mas era preciso que a gente falasse um pouquinho desse caso aí, porque afinal de contas, né, isso deve passar vários e vários dias ainda na mídia, tá bom? E como a gente está falando desses casos, fica aí a lição. Às vezes é bom não desafiar a autoridade, mesmo que pareça injusto. Se você tem certeza que você está certo e a sua verdade é realmente a verdadeira, é aquilo que vem do mais profundo do seu ser, que você sabe que não errou, ela vai prevalecer. Leve o tempo que leve, mas ela sempre prevalece. Agora sim, vamos girar? Fátima Bernardes. Eu quase não tinha falado muito da Fátima Bernardes aqui, né? Fazia tempo que a gente não falava aí da Fátima Bernardes. O que aconteceu aí com a Fátima Bernardes, tá? Fátima Bernardes pode ser colocada como apresentadora do Saia Justa. Inclusive, eu acho que é a cara dela. Eu acho que a Globo já devia ter colocado ela lá para apresentar o Saia Justa há muito tempo. Essa informação aí é do Matheus Baldi, tá? Porque surgiu também lá no programa da Sônia Abrão hoje a informação de que ela poderia estar se transferindo para o SBT. Só que aí, como vocês sabem, a Eliana sairá em breve do Saia Justa para se dedicar ao novo programa dela. E vai abrir uma vaga ali que pode ser preenchida pela Fátima Bernardes.
Com o novo projeto da ex-SBT confirmado para 2016, o nome da jornalista volta a ganhar força nos bastidores para assumir o programa. O nome de Fátima Bernardes chegou a ser cogitado para assumir o comando do programa Saia Justa no lugar de Astrid Fontinelli, ainda na fase de planejamento e reformulação. Na época, sondada informalmente para o posto, Fátima não teria demonstrado muito entusiasmo. Avaliou o formato como distante do seu momento atual e do desejo de investir em um projeto mais autoral, alinhado à sua trajetória e identidade. Naquele mesmo período, a Globo negociava com Eliana, saída do SBT na época, e acabou encontrando justamente no Saia Justa uma maneira de atender uma exigência feita pela loira: estar no ar nos 2 semestres do ano, assim como já está acontecendo até agora. Mas tudo está prestes a mudar novamente. Com a confirmação de que Eliana estreará no começo de 2026 o seu primeiro programa com formato inédito na TV aberta, nessa fase de preparação e para acompanhar tudo de perto, a comunicadora vai precisar se afastar do comando do Saia Justa. E o nome de Fátima voltou a circular nos bastidores. Houve até quem brincasse: será que agora a Fátima aceita? Uma fonte ouvida pela coluna acredita que a emissora só formalizará um convite caso perceba algum movimento ou sinal de interesse por parte da jornalista. Tem uma ala que deseja muito que isso aconteça. Gente, eu acho, tá, que a Fátima Bernardes, se ela tá fora do Saia Justa, eu vou ser sincero, esse programa é a cara dela. Esse programa aí, o que ela quer fazer? O programa que ela gravou ali, o piloto, e foi depois cancelado pela Globo, é a mesma coisa do Saia Justa, a mesma coisa do encontro. Uma entrevista, aquela coisa com convidado que ela fazia no encontro, que continua sendo feito pela Patrícia Poeta, era a mesmíssima coisa, não era absolutamente nada de diferente. E se for para isso, faça o Saia Justa, porque no Saia Justa pelo menos você pode fazer a mesma coisa. E ali é o propósito do programa. O grande problema da Fátima talvez seja que ela queira fazer isso num programa só dela na TV aberta. Mas olha, eu acho muito difícil que isso aconteça. Eu acho muito difícil, nada contra a Fátima Bernardes, absolutamente nada contra ela, mas acho que Fátima Bernardes não volta para a TV aberta se não for num projeto que realmente tenha alguma coisa assim que ela possa acrescentar. Porque se for para fazer a mesma coisa do encontro, ela própria pediu para sair do encontro em 2022. Então, assim, não faz muita diferença, né? Eu acho que vocês já entenderam o ponto. Se ela realmente tiver algum interesse nisso, eu acho que ela deve ter, ela deveria pegar essa chance aí do Saia Justa e fazer disso uma limonada. E aí, quem sabe, né, ela não consiga desenvolver um outro projeto, aí sim interessante, para que ela própria tenha o tão sonhado talk show dela na TV aberta. Mas tá aí, né? Notícia do Matheus Baldi de que a Globo estaria interessada na Fátima Bernardes para apresentar aí o novo programa deles, Saia Justa, substituindo a Eliana. Agora vamos ver se ela vai aceitar, né? Vamos ver, né? Vamos saber disso aí. Agora sim, gente, vamos girar, tá? Deixa eu só pegar aqui o material que eu tenho pra gente girar, né? Olha só, Ana Hickman e Alexandre Correia. O que foi que aconteceu hoje, tá? O Alexandre Correia foi condenado à prisão depois daquele caso de agressão à Ana Hickman. Isso aí aconteceu em 2013, tá? Isso aconteceu em 2013 já, em 2023, que foi em novembro daquele ano, quando eles se separaram. Então ele foi condenado a 1 ano de prisão no regime aberto, ou seja, ele não será preso. A juíza Andréa Ribeiro Borges, da primeira vara criminal de violência contra a mulher de São Paulo, o condenou a isso, além do pagamento de R$10 mil por danos morais sofridos pela vítima em virtude da violência doméstica. E aí ele vai ter ainda que
seguir as medidas protetivas por tempo indeterminado, que Alexandre Correia não pode se aproximar de Ana Hickey, mas Alexandre Correia também não pode ali conversar ou manter qualquer forma de contato com ela, se eu não me engano, uma certa distância. Então ele não vai poder se ausentar da comarca da residência dele por mais de 10 dias sem autorização judicial, não pode manter contato ou se aproximar de Ana Hickey e seus familiares, não pode mudar de endereço sem comunicar da justiça. A defesa de Alexandre Correia afirmou que vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Inclusive, ele fez um vídeo onde ele próprio fala sobre isso, tá? Então deixa eu pegar aqui o vídeo do Alexandre Correia, deixa eu pegar aqui o vídeo direto do Instagram dele, aonde ele se pronuncia sobre isso, tá? Eu acho que eu salvei esse vídeo, deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que eu salvei esse vídeo aqui para facilitar um pouquinho a vida da gente, porque afinal, às vezes quando a gente não salva essas coisas, a gente acaba tendo alguns problemas, né? Algumas coisas aqui, eu salvei. Então ao invés de eu mostrar lá no Instagram dele, eu vou mostrar esse vídeo aqui direto para vocês. Olha só. Vamos lá. Fala pessoal, hora de se pronunciar, né? Então, sem muitos rodeios, eu respondia por 2 crimes. O primeiro crime contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, em relação ao meu filho. Graças a Deus eu morria de medo, isso era uma coisa que muito me envergonhava. Fui 100% absolvido. E do crime de lesão corporal, infelizmente eu não fui, mas recebi a pena mínima, que é 1 ano de reclusão em regime aberto. Em síntese, eu não serei preso. Vale aqui ressaltar toda a competência e devoção do meu advogado, o Dr. Thiago Bani, no caso. Sem a expertise dele, realmente os resultados seriam infinitamente devastadores. Respeitamos a decisão do judiciário, mas não concordamos, por isso vamos recorrer. Mesmo porque, se eu tivesse uma câmera em casa, eu estava absolvido. E eu não a tinha. Isso tudo é muito perturbador. Hoje são 611 dias de agonia. Eu aqui luto pela minha sobrevivência. Até agora, o óbvio não aconteceu, que era a minha partilha de bens. Eu recebi aquilo que me é devido. Então eu não posso ficar aqui fazendo o papel de vítima, né? Ficar com mimimi, com chororô, porque eu preciso sobreviver e existem pessoas que dependem de mim. A começar 2 idosos de 83 e 80 anos. Eu, apesar de ter ficado decepcionado, porque eu acreditava na minha absolvição, eu acredito na minha absolvição, né? Ainda, isso deixa a gente um pouco balançado. Mas é aquela história, né? Sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. E não o suficiente a competência do meu advogado, a mão de Deus. Eu tenho vocês. Que isso só eu tenho. Que moram aqui. Eu queria muito que as coisas fossem diferentes. Eu queria muito viver em paz. Mas isso faz parte de uma luta, né? A gente não pode renegar a luta. E Deus não vai dar nenhuma cruz que eu não possa carregar. E é isso aí. Obrigado a todos por tudo e por tanto. E vamos aí ao recurso. Fiquem com Deus e boa noite.
Então vocês viram aí, né? Esse foi o pronunciamento do Alexandre. O advogado dele se pronunciou no programa lá do Léo Dias, tá? Então, assim, o advogado dele fez um vídeo absolutamente protocolar, informando que o Alexandre não será preso de fato, que isso não é uma medida restritiva de liberdade, mas sim que ele vai poder recorrer e que pode até ser que ele tenha que fazer serviços comunitários, essas coisas. Então, no final das contas, Alexandre Correia ali terá uma, vamos dizer assim, um registro na ficha criminal dele lá, confirmado pela justiça, pelo menos até o momento que ele recorrer, né? E aí, para além disso, né? Porque isso é uma coisa interessante que a gente também tem que falar, a Ana Hickman também se pronunciou. Só que a Ana Hickman não gravou vídeo, não falou absolutamente nada. Ana Hickman só postou uma mensagem, eu vou pegar aqui, lá da Fábia também, né? Vou ter que pegar lá da Fábia Oliveira, aonde ela disse que estava aliviada por tudo o que estava acontecendo. Então vamos ver essa mensagem aqui da Ana Hickman. Vamos ler junto, tá? Vamos acompanhar e vamos ler junto. Olha só. Aliviada, diz Ana Hickman após ex-marido ser condenado à prisão. A apresentadora reagiu com alívio à condenação do ex-marido a 1 ano de prisão por conta das agressões realizadas contra ela em novembro de 2023. A esposa de Edu Guedes afirmou que a justiça foi feita e que seu ex-companheiro sempre teve uma postura opressora. A defesa de Alexandre informou que vai recorrer. Em comunicado, a Ana Hickman afirmou que recebeu a notícia da condenação de Alexandre com alívio. Foi muito difícil ler comentários de pessoas duvidando do que eu sofri, porque só eu sei o que eu vivi naquele dia. Estou aliviada que a justiça foi feita. Eu sabia que ia demorar, mas tudo acontece no tempo de Deus. E depois ela continua. Mais do que a condenação do meu agressor, eu estou muito satisfeita com a manutenção da medida protetiva que impede que ele se aproxime de mim e da minha família, porque eu tenho medo dele, ressaltou a famosa no texto. Ele disse assim, ela continua, ele sempre teve uma postura opressora, misógina e machista dentro de casa, e agora tornou isso público com ataques que não cessam, desde que tive coragem de me libertar, concluiu ela, tá? Então tá aí a afirmação da Ana Hickman sobre esse caso. Gente, como a gente perdeu assim um tempão nessa coisa aí do Oruan, vou pedir para vocês mais uns 10 minutinhos, porque isso aqui a gente ainda precisa falar hoje, né? Foi revelado aí vocês sabem que a Preta Gil morreu esses dias, vocês sabem, né, da forma aí como ela morreu. E o Francisco Gil revelou como foram esses últimos momentos da Preta Gil e como isso foi interessante, né? Eu não gosto, assim, revelaram até hoje a herança que ele tem a receber, que ele tem ali 275 músicas da mãe dele, que são feitas ou por ela ou por parcerias dela, que ele vai poder receber, que ela deixou uma herança de 20 milhões de reais. Surgiu também a notícia de que ela gastou 37 milhões de reais para buscar uma cura que não aconteceu, mas, assim, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que isso sim é ruim de comentar. Agora, uma coisa interessante de comentar aqui é esses últimos dias que ele colocou aí, tá? Ele fez um texto longo, não dá para eu ler o texto todo aqui, senão a gente vai passar a noite toda, mas vocês percebam assim os últimos momentos da Preta Gil registrados nessas fotos. Vocês percebem aí a neta dele, a neta dela, aliás, Sol de Maria, e nas outras fotos você vê que é ele ali cantando para ela. Você já percebe ali o quanto que ela já estava mal nos últimos momentos. Mas você percebe também, tá? Essa foto aqui é uma foto anterior, para deixar claro. Essa foto aí dela no supermercado é uma foto anterior à quinta-feira, que foi quando ela recebeu a notícia de que o câncer havia se alastrado pelo corpo dela e que não havia mais nada a fazer, tá? Então vocês percebem que nesses últimos momentos ela ainda estava relativamente, não posso dizer além das imagens que eu tô vendo, tá?
ela ainda estava relativamente bem consciente, sabendo ali das coisas. Mas, como a Carolina Dickmann foi falando, ela foi piorando depois que ela recebeu esse diagnóstico final do médico de que ela iria mesmo, que a doença iria se alastrar e que não ia mais ter o que fazer. Vocês percebem aí nessas imagens, vocês percebem aí nesses momentos que ela tá definhando e definhando muito rápido, né? Eles preservam muito a coisa dela, a intimidade dela, mas vocês percebem aí que tudo piorou de uma hora para outra, né? Você percebe aí, essa aqui foi a última foto dos dois, pelo que ele disse. Mas o começo da história é aqui. Você percebe que ela não estava tão mal assim, você percebe que ela não estava numa situação tão ruim e que isso foi piorando de quinta até domingo, tá? Vocês percebem que foi assim que aconteceu. Isso aqui só confirma algo que eu tinha falado para vocês nos vídeos anteriores, tá? Que de fato ela já sabia que não havia mais nada a fazer e que ela estava consciente de que ela viria a falecer. E ela se entregou. Ela basicamente se entregou. Ela já viu que não fazia mais sentido o sofrimento. Então, até assim, uma coisa que eu achei interessante nessa história toda. Até nos últimos momentos, ela teve a decisão dela de não aguentar mais a dor. Então, eu achei corajoso da parte dela, e essas fotos comprovam isso, da forma como ela decidiu ela mesma que não queria mais, né? Isso é uma decisão dela. Ela própria decidiu que não queria mais. Só pra gente encerrar, eu falei do Léo Dias, né? Falei do Léo Dias ali no... Deixa eu só pegar aqui o vídeo. Não sei se o celular passou, acho que o celular não passou esse vídeo. Mas eu passo de novo aqui, não tem problema nenhum. Deixa eu ver se agora vai entrar aqui. Ontem, o SBT passou o programa No Alvo, que a entrevista foi o Léo Dias. E aí o Léo Dias hoje meio que se manifestou sobre isso, né? Ele perguntou lá no programa dele como é que tinha sido a repercussão do programa. Ele perguntou ali se ele estava muito mal, se as pessoas tinham gostado ou não dele. A repercussão até que não foi ruim, né? Eu posso até dizer para vocês que não foi uma repercussão ruim, não. Mas, o que foi que aconteceu? O Léo Dias disse num dos trechos ali que ele se arrependia de ter dado fama para uma pessoa em específico. Vamos ver esse trecho aqui e vamos ver em seguida a resposta dessa pessoa. Olha só. Ai... Eu me arrependo de ter dado muita fama pra Deolane. Olha aí a resposta da Deolane, gente. Olha a resposta da Deolane. Eu não posso botar o vídeo com música, porque afinal é a Deolane ali com uma música. Mas olha o que ela diz ali no vídeo. Olha o que ela diz aí quando ela recebe a massagem. Curtindo a fama que me deram. É cada coisa que esse povo usa. Mas sim, gente, só para deixar claro, foi o Léo Dias quem de fato colocou a Deolane na mídia. Não que ela não tivesse alguma fama antes, tá? Ela tinha mesmo alguma fama antes. Porque a Deolane, ela era, sim, casada com o Kevin. E aí o Léo Dias dava muito espaço ali pro Kevin e tal. Então, ela tinha, sim, uma certa relevância antes. Mas foi o Léo Dias que fez com que a Deolane tivesse um grande espaço na mídia. E aí, por falar no Léo Dias, né, ele confirmou que ainda não tem nada assinado com ninguém. Olha o que ele mesmo falou. Definir a minha questão do meu futuro profissional, né? Ainda não assinei nada com ninguém. E até sexta-feira eu tenho que dar a resposta. Sexta agora. Sexta agora, então.
vocês agora. Mas como é que você... Pois é, né? Vocês ouviram aí o Léo Dias falando, eu ainda não assinei nada com ninguém. É o próprio Léo Dias quem falou isso. Ou seja, né? Se ele disse que não assinou nada com ninguém, significa que há uma proposta mesmo ali e que a informação que eu trouxe para vocês era verdadeira, de que ele realmente tá ali inclinado a aceitar ir pra Band. Vai pra Band? Não sei. Não dá pra saber. Mas eu vou ser sincero com o Léo Dias. Eu não iria pra Band e muito menos continuaria no SBT. Eu ficaria no meu canal no YouTube mesmo. Porque pelo menos no meu canal do YouTube, né? As pessoas podem pegar, qualquer emissora pode pegar e espalhar e ele não vai sair da TV aberta por causa disso. Mas tá aí, né, a resposta do próprio Léo Dias. Eu acho que ele vai pra Band, tá, gente? Não tem nada confirmado, não tem nada assinado ainda, como ele próprio falou. Mas, se ele tem que dar uma resposta, é porque existe uma certa pressão, né? Enfim, daqui a pouco a gente tá de volta pra falar aí do chefe de alto nível. Hoje mais 3 serão eliminados e aí a gente vai ter o elenco final ali dos 15, né? Vai ser interessante a gente acompanhar. E na quinta-feira tem a nova fase. Mas isso eu conto pra vocês no próximo vídeo. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.